Você já percebeu como às vezes você interpreta um simples olhar como rejeição, uma mensagem não respondida como abandono, um silêncio como prova de que você não é suficiente? Talvez ninguém tenha dito isso com todas as letras, mas o que está por trás disso é um medo silencioso que você carrega sem perceber. Um medo que transforma até o gesto mais neutro em ameaça. É como se você andasse pela vida com lentes manchadas pelo passado, interpretando tudo com desconfiança, ansiedade e aquela sensação constante de não ser seguro estar onde você está. Mas e se esse medo não for real? E se ele for apenas uma interpretação automática que você aprendeu, um reflexo condicionado de um erro invisível que você nunca parou para questionar? A verdade é que muitos estão sofrendo por histórias que só existem dentro da própria mente. Histórias criadas por inseguranças antigas, por experiências que deixaram marcas, por vozes internas que repetem que você precisa estar sempre alerta, sempre esperando o pior. Mas isso é liberdade? Isso é viver? Os estoicos já sabiam que a maior prisão é a mental, e que somos escravizados não pelos eventos em si, mas pela forma como escolhemos interpretá-los. Marco Aurélio dizia que se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas do seu julgamento sobre ela, e você pode mudá-lo a qualquer momento. Mas como mudar um julgamento que você nem percebe que está fazendo? Como perceber que aquela interpretação negativa não é a verdade, mas apenas um hábito mental que te afasta da paz? O primeiro passo é a consciência. Observar sem julgar. Sentir a emoção sem se identificar com ela. Perguntar a si mesmo: isso que eu estou pensando é um fato ou é só uma suposição? Essa pessoa realmente quis me ferir ou eu estou apenas reagindo com base no medo? Você não precisa acreditar em todo pensamento que surge. Você pode escolher não se contaminar por eles. Imagine que sua mente é como uma sala escura. O medo é a escuridão e a atenção é a luz. Toda vez que você observa um pensamento com calma e presença, você acende essa luz. E o que antes parecia um monstro, revela-se apenas uma sombra mal interpretada. Isso é o que os estoicos chamavam de autodomínio, a capacidade de não se deixar levar pela primeira impressão, a habilidade de esperar, refletir e responder com sabedoria. E isso, mesmo que pareça distante, está ao seu alcance. Você não precisa viver como se o mundo estivesse sempre prestes a te derrubar, porque quando você faz isso, você vive encolhido, vive reativo, vive interpretando tudo com o filtro da dor, e ninguém merece viver assim. Você pode começar a se libertar hoje, agora, no simples ato de desacelerar o julgamento, de olhar para dentro e perceber que nem tudo que te afeta precisa ser levado como verdade, que você pode cultivar uma mente que observa em vez de reagir, uma mente treinada como um guerreiro filosófico que escolhe o significado das coisas em vez de ser escravo delas. A vida vai continuar sendo incerta, as pessoas vão continuar sendo imprevisíveis, mas você pode ser mais firme, mais consciente e mais livre. Você pode viver com mais leveza, sem se tornar vulnerável. Pode ser gentil consigo mesmo, sem cair na fraqueza. E pode sim aprender a interpretar o mundo com sabedoria e não com medo. E tudo isso começa com uma escolha. A escolha de enxergar o erro invisível e não alimentá-lo mais. Porque só quem tem coragem de encarar o próprio medo é que começa de verdade a caminhar rumo à paz interior. Você já notou como a insegurança não precisa de provas para se alimentar? Basta um silêncio, uma ausência, um detalhe fora do comum e pronto, a mente já constrói um enredo inteiro. Um roteiro de abandono, rejeição, humilhação. E o pior é que na maioria das vezes não tem nada disso acontecendo. É apenas a sua mente, reagindo com base em feridas antigas. Feridas que talvez você nem tenha escolhido, mas que ainda determinam a forma como você interpreta o agora. Como um animal ferido que se assusta até com um afago, você reage a tudo com medo, mesmo quando não há ameaça. Mas a pergunta que ninguém te fez é: até quando? Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E você? Que opinião tem formado sobre as coisas? Sobre as pessoas? Sobre você mesmo? Porque a verdade é que enquanto você não questionar o filtro com o qual vê o mundo, continuará alimentando um ciclo de sofrimento invisível. Vai continuar desconfiando do bem, esperando o pior, antecipando tragédias que talvez nunca aconteçam. E com isso, perde o que há de mais precioso, o presente. A paz de viver o agora sem carregar o peso de interpretações distorcidas. Talvez você tenha aprendido que precisa se proteger o tempo todo, que demonstrar calma é fraqueza, que confiar é burrice.
Mas essa defesa constante, essa tensão crônica, não está te protegendo, está te aprisionando. Você não está sendo forte, está sendo refém. Refém de um padrão mental que interpreta tudo como ameaça. E por mais que isso tenha funcionado um dia para te proteger da dor, hoje isso te impede de viver. A insegurança não está no mundo, ela está em como você lê o mundo. É como alguém que vive com um alarme de incêndio dentro da mente, disparando a cada faísca imaginária. E esse alarme, se não for questionado, vai continuar gritando, mesmo que o fogo já se apagou. E o que você pode fazer com isso? Primeiro, parar de buscar segurança total. Ela não existe. Nem os grandes mestres da filosofia viviam sem incertezas. A diferença é que eles aprenderam a ser firmes mesmo em meio ao caos. E isso é força. Isso é liberdade. É parar de tentar controlar tudo e começar a controlar aquilo que realmente importa, o que você sente, pensa e escolhe acreditar. E isso exige treino, um treino diário de vigilância, reflexão e escolhas conscientes. Um treino que começa na forma como você reage ao incômodo, à dúvida, ao silêncio dos outros. Quando alguém não responde sua mensagem, você tem duas opções. Ou você interpreta isso como prova de rejeição e começa a se corroer por dentro, ou você respira fundo, lembra que o mundo não gira ao seu redor e escolhe não criar uma história desnecessária. Quando alguém te olha de um jeito estranho, você pode achar que é julgamento, desprezo, ameaça, ou pode simplesmente deixar aquilo passar sem dar um peso que não pertence a você. Porque a verdadeira liberdade não é quando tudo ao seu redor está sob controle, é quando você para de ser controlado por dentro. Os estoicos não negavam as emoções, eles as dominavam. Eles sabiam que sentir medo é natural. O que não é natural é viver escravo dele. Você tem o direito de se sentir inseguro, mas não precisa acreditar em tudo que essa insegurança te diz. Ela fala alto sim, mas você pode escolher ouvir outra voz, uma voz mais firme, mais sábia, mais calma, a voz da razão, a voz da filosofia que liberta, não da ansiedade que aprisiona. E essa voz já está aí dentro de você. Ela só precisa de espaço para falar. Tem algo em você que aprendeu, desde cedo, a procurar perigo onde não há. A ver ausência como abandono, crítica como ataque e dúvida como rejeição. É como se você tivesse sido ensinado a se antecipar ao pior para se proteger. Mas essa proteção virou prisão, porque viver em estado de alerta constante não é viver, é sobreviver. E o mais cruel é que esse padrão se repete silenciosamente, disfarçado de sensatez, como se desconfiar de tudo fosse sinal de inteligência, como se o medo constante fosse uma forma de manter o controle. Mas a verdade é que o medo só cria interpretações distorcidas. Ele não mostra o que está acontecendo, ele mostra apenas aquilo que você teme. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E o que isso significa na prática? Que você sofre por conversas que não aconteceram, por olhares que talvez não significavam nada, por cenários que só existem na sua cabeça, e o mais doloroso, você acredita nesses cenários como se fossem reais, reage a eles, se fecha, se retrai, se culpa. E isso destrói a sua paz, a sua confiança, os seus relacionamentos, porque a mente que interpreta tudo com medo atrai exatamente aquilo que quer evitar: solidão, frieza, distância. Mas você não precisa continuar vivendo assim. Existe um outro caminho. Um caminho em que você aprende a colocar um filtro consciente entre o que acontece e como você reage. Um espaço de escolha, um intervalo sagrado entre estímulo e resposta. Os estoicos chamavam isso de egenomikon, a parte racional da alma, a centelha divina que existe em todo ser humano e que permite decidir como responder, ao invés de simplesmente reagir. Você não é refém dos seus pensamentos. Você é o observador deles. Você pode escolher ver as coisas de outro ângulo. Pode aprender a interpretar os fatos com coragem e clareza, não com medo e carência. E como isso se constrói? Com treino, com presença, com pausas. Toda vez que a mente te contar uma história de abandono, pare, questione, respire. Pergunte a si mesmo: eu tenho provas disso? Ou estou apenas repetindo um roteiro antigo? Essa interpretação vem do presente ou está sendo contaminada por dores do passado? O que um sábio veria aqui? Como alguém livre reagiria diante disso?
Aos poucos, você começa a perceber que o mundo é muito mais neutro do que parece, que as pessoas não estão sempre contra você, que o silêncio não significa desprezo, que o outro não tem a obrigação de se comportar como sua mente quer. E essa compreensão é libertadora, porque você começa a descansar, a confiar, a viver com mais leveza. Você não perde força por isso, você ganha equilíbrio, domínio, clareza. O verdadeiro forte não é o que grita, ataca ou se antecipa ao sofrimento. É aquele que consegue ficar em silêncio por dentro quando o mundo ao redor parece ruir. Aquele que sente o medo, mas escolhe não ser conduzido por ele. Aquele que enxerga as coisas como elas são, sem os filtros do passado. E essa força está dentro de você, sempre esteve, só precisa ser cultivada. Você não precisa mais se esconder atrás da insegurança. Ela não é mais necessária. O que você precisa agora é de coragem para ver a realidade como ela é, para caminhar com serenidade, mesmo quando tudo parece incerto. E isso só se conquista quando você para de buscar garantias e começa a praticar presença. Quando você troca o medo pela atenção, a suspeita pela sabedoria, a ansiedade pela observação silenciosa. Esse é o verdadeiro poder estoico, e ele é seu por direito. Chega um momento em que você precisa parar de fugir de si mesmo, parar de correr atrás de respostas fora e começar a olhar com sinceridade para dentro. Porque enquanto você seguir interpretando tudo com medo, tudo será ameaça. Enquanto enxergar o mundo com os olhos de quem ainda carrega feridas abertas, tudo será rejeição. Você vai continuar criando monstros onde só há sombras. Vai seguir reagindo a gestos neutros como se fossem ataques. Vai continuar exigindo do outro aquilo que nem você aprendeu a oferecer a si mesmo: segurança, acolhimento, compreensão. Mas essa é a chave. A transformação começa quando você assume a responsabilidade de curar a lente com a qual vê o mundo. E isso não significa se tornar frio, insensível e indiferente. Vejam que o programa histórico está fora do ar atualmente até uma nova aviso prévio. Pelo contrário, significa aprender a sentir com presença, a acolher suas emoções sem deixar que elas te arrastem, a escutar os seus pensamentos sem deixar que eles ditem a sua verdade. Isso é inteligência emocional. Isso é sabedoria estoica aplicada à vida real. Não é sobre se blindar de tudo, é sobre deixar de ser dominado por reações automáticas. É sobre ver com clareza, agir com propósito e interpretar com liberdade. Marco Aurélio escreveu que a alma se colore com as cores dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos forem cinzentos, carregados de suspeita, medo, cobrança, é assim que o mundo vai parecer. Mas se você cultivar pensamentos de presença, de aceitação, de firmeza interior, o mundo muda, mesmo sem mudar, porque você muda. Você não pode controlar o olhar dos outros, as respostas que não chegam, os gestos que confundem. Mas você pode controlar a forma como recebe tudo isso. Pode não se corroer, não se destruir por dentro por algo que não tem controle. Essa é a diferença entre viver em reação e viver em direção. Quando você vive em reação, tudo o que acontece te tira do eixo. Você está sempre no modo defesa, tentando se proteger do que talvez nem vai te ferir. Mas quando você vive em direção, com propósito, com autoconsciência, você responde com sabedoria. Você enxerga mais do que parece, sente além do superficial. E isso te fortalece, porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E agora, nesse ponto da sua jornada, talvez você esteja pronto para essa escolha. A escolha de não alimentar mais o erro invisível, de parar de interpretar tudo com base no medo, de começar a olhar para os fatos com mais maturidade e menos fantasia. Você não precisa ser perfeito. Só precisa estar consciente, só precisa respirar antes de reagir, refletir antes de tirar conclusões, escolher antes de acreditar em tudo que a mente sugere, porque a mente é rápida, mas nem sempre é justa. Ela traz velhos roteiros, velhas feridas, velhas histórias, e você não é obrigado a reviver tudo isso sempre. Você pode escrever uma nova versão, uma versão em que o medo não comanda, em que a insegurança não traduz tudo em rejeição, em que o silêncio do outro não cala o seu valor.
Você é muito mais do que suas interpretações distorcidas. É muito mais do que suas reações automáticas. Dentro de você existe uma calma mais profunda do que qualquer ruído externo. Uma clareza mais firme do que qualquer dúvida passageira. Uma força silenciosa que nasce quando você decide parar de fugir de si mesmo. E essa força precisa ser cultivada sim, mas ela já está aí. E quanto mais você acessa ela, menos precisa das respostas externas. Porque quem encontra firmeza dentro, não treme por fora. Como dizia Epiteto, ninguém é livre enquanto não dominar a si mesmo. E esse domínio começa agora, nesse instante em que você decide respirar fundo e questionar: será que isso é mesmo uma ameaça? Ou será apenas mais uma interpretação baseada no medo? Essa pergunta pode mudar a sua vida. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso, curta agora e compartilhe nos comentários qual parte mais te despertou. Se inscreva no canal Universo Estoico e continue essa jornada de clareza, coragem e autodomínio. Você merece viver livre. E esse é só o começo.